Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade à Roma Antiga e hoje é o terceiro vídeo da Roma Antiga, que é o Império Romano, certo? Muito bem, então vamos lá, porque o Império Romano, esse conteúdo é um pouco mais extenso do que os outros anteriores, né? Da monarquia e da república. Então vamos começar logo para o vídeo não ficar muito extenso. Muito bem, então chegamos ao Império Romano. Aqui uma imagem do Coliseu Romano, que todos, se não, vocês não perceberam, né? Todos eu coloquei o Coliseu Romano. Um de manhã, um outro de tardezinha, né? E agora esse aqui à noite, né? Então vamos começar. Bom, o Império, apogeu e declínio de Roma. A partir de 27 a.C., Otávio foi acumulando poderes e títulos, e entre eles o de Augusto, isto é, divino, majestoso. Na prática, tornou-se o governante supremo de Roma, permitindo que as instituições republicanas, como o Senado, continuassem existindo na aparência. Durante seu longo governo, 27 a.C. a 14 depois de Cristo, né? Otávio Augusto promoveu o desenvolvimento urbano e agrícola e continuou com o processo de profissionalização do exército e preocupou-se em organizar a administração do império. Bem, o Império Romano atingiu sua máxima extensão em meados do século II, com cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados. As estimativas para a população do Império variam de cerca de 70 a 100 milhões de habitantes. Tá? Então, a partir das medidas adotadas por Augusto, né, Otávio Augusto, o Império passou a desfrutar de um período de paz, conhecido como Pax Romana, ou seja, paz romana. Esse período estendeu-se aproximadamente até o começo do século III, abrangendo os governos de vários imperadores, que podem ser agrupados em 4 dinastias. Nós não vamos falar de cada um deles, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Eu só vou citá-los, tá? Bom, Júlio Cláudios, que foi Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Flávios, que foi a Vespasiano e Domiciano. Antoninos, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurélio e Cômodo. Severos, Sétimo Severo, Caracalla, Macrino, Heliogábalo e Severo Alexandre. Tá? Esses foram os imperadores de Roma, tá? E um dos mais famosos aí foi Nero, que ateou fogo em uma parte de Roma e colocou culpa nos cristãos, tá? Então vamos lá. Vamos para o governo de Augusto. Com a crise da República, Otávio Augusto tornou-se imperador romano e governou o império de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. A ascensão de Otávio e a quantidade de títulos que ele recebeu do Senado transformaram-no em uma figura com poder centralizado. Né? Na prática, os historiadores entendem esse acontecimento como o fim da República Romana, pois o poder concentrado nas mãos do Senado foi transferido para as mãos de Otávio. Então, apesar dos poderes irrestritos dignos de um imperador, Otávio tinha grande habilidade política e comandava o império mantendo a aparência política do período, no caso do período republicano. Tá? Seu reinado ficou marcado como um período de grande estabilidade política, além de prosperidade econômica e paz interna. Então, aqui nós temos uma escultura em mármore de Otávio Augusto. Tá? Bom, como é que estava a sociedade no Império Romano? Vamos falar primeiro da economia. Bom, as características da economia durante o Império Romano. Era comercial, era urbana, era monetária e era
esclavagista. Vamos ver cada uma delas. Comercial. Todas as zonas do império estavam ligadas pelo comércio. Fazia-se uma produção intensiva por zonas. Falei para vocês que o Império Romano era bastante extenso, né? Que a gente vai ver essa expansão militar aí. Então, a economia aí era o pilar, né? Desse desenvolvimento do Império Romano. Urbano, centrava-se nas cidades. Monetária, a circulação da moeda facilitava as trocas comerciais. Tá? Então, aqui nós temos a moeda com o rosto de Otávio Augusto, né? E esclavagista, que era o trabalho feito pelo elevado número de escravos resultantes das conquistas. Já falei para vocês que os escravos, eles eram a base da sociedade romana. Então, aqui nós temos o comércio, nós temos a vida urbana, nós temos aqui a parte monetária, né? A troca de mercadorias por moedas. E aqui nós temos o império, né? A cidade de Roma. E a sociedade? Bom, eram considerados cidadãos todos os homens livres de Roma, da Itália, com o Edito de Caracalla, né? Todos os homens livres do império. Por decreto do imperador, no caso, cidadãos, eles eram homens livres, eles eram cidadãos também por decreto do imperador, eles eram cidadãos por serviços no exército e eles eram cidadãos porque eles eram filhos de libertos. Então, as pessoas que eram escravas, elas não eram consideradas cidadãs, né? As mulheres. Homens livres. Esses homens eles eram livres por nascimento, eles eram livres por alforria, né, que eram libertos. E os escravos, esses escravos eram por aprisionamento de guerra e eram escravos, filhos de escravos. E a sociedade romana, ela era profundamente desigual e estratificada, certo? Ela era desigual. As pessoas ali tinham todo o seu papel dentro da sociedade. Eles sabiam que a pessoa que era pobre, ela não poderia participar da política e etc. Tá? Então, aqui nós temos algumas imagens dos cidadãos, quem era cidadão, quais eram os homens livres, quem era escravo e etc. Ok? Muito bem. Continuemos. A economia sustentava-se pelo que era produzido nas províncias conquistadas, tá? Sendo assim, a disponibilidade de alimentos em Roma era resultado da produção de grãos na Península Ibérica e no norte da África, por exemplo. A atuação dos escravos era fundamental para o funcionamento dessa economia. Falei em vídeos anteriores, tá? Uma vez que toda a sua produção dependia dessa atividade. Então, a sociedade romana, ela dependia dos escravos. Então, aqui nós temos um escravo sendo vendido, né, sendo comercializado. Os escravos, por sua vez, eram obtidos nas guerras de conquistas que os romanos realizavam. Era fundamental para a economia romana que as províncias mantivessem uma produção de riquezas constantes. Por isso, gente, o poder centralizado em Roma intervia constantemente nelas como forma de garantir sua produtividade e suas riquezas. Então, mais uma vez aqui, os soldados que eram conquistados através das guerras. Então, o escravo ele era muito importante aí para a sociedade romana. Bom, aqui na sociedade romana também existiu a política do pão e circo, que era a distribuição de pães e de trigo para a população carente, para que eles pudessem participar ali nas arenas. Na hora que eles entravam nas arenas, era dado a essas pessoas um pão duro de uns 3 a 4 ou uma semana, né? E um pão bem duro e também ali o espetáculo. O espetáculo deles nessas arenas era para quê? Para que as pessoas, eles vissem, né, as pessoas sendo devoradas por
animais, no caso leões, ou também se gladiarem até a morte, tá? Então, aqui em cima ficavam, aqui embaixo ficavam as pessoas que tinham mais privilégios. Aqui ficava o imperador e os convidados do imperador. Então, mais em cima é que ficavam as pessoas com menos poder aquisitivo. E a proporção que elas ficavam mais próxima da arena eram lugares também um pouco mais privilegiados, tá? É igual no campo de futebol hoje em dia. Então, essas arenas, hoje em dia, nós conhecemos como os campos de futebol, tá? Bom, a política do pão e circo vai surgir no período de transição entre a crise da República Romana e o modelo imperial, tendo seu auge no Alto Império Romano. A política do pão e circo tinha como objetivo o apaziguamento da população na sua maioria, da plebe, certo? Então, a plebe que estava por aqui, ó, pelas arenas, que pegava lá o seu pão, tá? Através da promoção de grandes banquetes, festas e eventos esportivos e artísticos. Geralmente não era nem esportivo nem artístico, era mais essa questão aí da luta entre os gladiadores, né? Que para eles era o esporte deles, né? Assim, esses eventos tinham a função de entreter a plebe, despolitizando a mesma e evitando contrapontos políticos aos imperadores, como reivindicações ou levantes populares. Também tinham a função de aumentar a popularidade dos líderes romanos. Como consequência dessa política, foram construídos grandes espaços públicos para serem palcos dessas atrações, como o Coliseu e o Circo Máximo. Então, aqui nós temos uma foto do Coliseu, né? Em todos os vídeos eu coloquei essa imagem do Coliseu Romano. O Império conseguia suas riquezas para manter essa política. Através de quê? Através de suas conquistas militares e do comércio lucrativo entre as suas províncias, né? Muito bem. Bom, já que a gente está falando do Coliseu, e lá no Coliseu que acontecia essas lutas entre os gladiadores, nós vamos falar dos gladiadores. Quem eram e quem foram, né, os gladiadores? O gladiador era um escravo lutador na Roma antiga. O termo utilizado para definir os escravos que eram forçados a lutar por suas vidas no Império Romano é proveniente de uma espada, tá? Que utilizavam em combates. O nome dessa espada era gládio, daí o nome gladiador. Os primeiros registros existentes sobre lutas de gladiadores em Roma são datados de 286, tá? Antes de Cristo. Em Roma, a luta dos gladiadores fez muito sucesso. Era uma atividade muito atrativa para o grande público. Combatentes se enfrentavam na arena e a luta só terminava quando um deles morria. Ficava desarmado ou sem poder combater. Havia um responsável por presidir a luta que determinava se o derrotado deveria ou não morrer. E o povo influenciava muito nessa decisão. Bom, essa decisão, gente, era feita com o polegar. Se o polegar estivesse para cima, é sinal de que aquele gladiador, aquela pessoa ia sobreviver. Mas se o imperador colocasse esse polegar para baixo, tá? Indicaria o quê? Que essa pessoa tinha que morrer. Às vezes morrer com apenas um golpe. Então, essa pessoa tinha que morrer. E esse dedinho a gente pode observar hoje nas redes sociais, principalmente no Facebook. Quando a pessoa ela gosta de algum vídeo, alguma publicação lá no Facebook, ela bota um dedinho para cima. Mas quando ela não gosta, a pessoa não gosta, ela coloca o dedinho para baixo. A mesma coisa acontece no YouTube, né? Que a gente chama de like, é que se você gostou, então coloca o dedinho para cima se você gostou, né? E o dedinho para baixo se não gostou. Então, esse dedo aí, ele simbolizava
que gostou, ou seja, que a pessoa vive, e que não gostou e a pessoa ia morrer, tá? Então, esse dedinho aí, ele já vem desde essa época aí que a gente utiliza hoje nas redes sociais, ok? Continuando falando aqui sobre os gladiadores. Bom, por muitos séculos, os gladiadores lutaram entre si ou contra animais ferozes para entreter os romanos. Foi construída uma arena especial para esse tipo de espetáculo, o Coliseu, que tem em suas ruínas hoje um dos principais pontos turísticos da Itália. Os lutadores eram prisioneiros de guerra, escravos e autores de crimes graves. E para satisfazer o fetiche de alguns imperadores, mulheres e anões também lutavam e, claro, que morriam na arena. Eles tinham treinamento em escolas especializadas para combater na arena, né? E recebiam tratamento especial no intervalo das lutas e não lutavam mais que 3 vezes ao ano. Então, eles tinham banho especial, massagem com óleo, né, para hidratar a pele. Eles tinham sempre que fazer atividade física para estar sempre forte e musculoso. Ou seja, ser um gladiador era melhor do que ser um escravo comum e ainda abria oportunidade ao reconhecimento do público. Às vezes tinham gladiadores que ficavam muito famosos. Quando viajavam para lutar em outras cidades, deslocavam-se em grupos conhecidos como famílias e eram acompanhados pelo treinador. O treinador às vezes ficava muito amigo do gladiador e às vezes o treinador tinha que lutar com aquele gladiador, aquele escravo, né? Os gladiadores eram separados por categorias, que eram trácios, murmilos, retiários, secultores, né? E dimachaere. A luta de gladiadores representava muito no Império Romano. Era a grande atração para o povo. Por esse motivo, os imperadores investiam tanto nesses espetáculos, claro, né? Já que assim conseguiu conquistar a amizade do povo, certo? Essa era uma política chamada de pão e circo. Os governantes distribuíam pão durante as lutas e assim conseguiam manipular as massas, oferecendo o que mais lhe interessava, que era, claro, matar sua fome e assistir a espetáculos de sangue, né? 2 imperadores, inclusive, entraram na arena para lutar, que foi o caso de Calígula e Cômodo. Naturalmente, as lutas foram preparadas para que eles vencessem, né? E Calígula era um psicopata, né? Diga-se de passagem. Vamos lá. Continuemos. Um gladiador é muito conhecido por ser representado no cinema e em seriados. No caso, Espartacus, né? Falar de Espartacus. Este iniciou em 73 a.C. a Terceira Guerra contra os escravos e foi responsável por liderar gladiadores, escravos rebeldes, assustando a República Romana. A revolta terminou com o assassinato de Espartacus, né? Então, após muitos séculos de lutas de gladiadores, o cristianismo baniu esses combates com a proibição oficial do imperador Constantino I em 325. As lutas, contudo, continuaram por mais de um século, né, na irregularidade. Somente o Papa Inocêncio I e o imperador Honório que conseguiram decretar o fim definitivo da luta de gladiadores. Então, aqui eu coloquei uma imagem, né, do ator que fez Spartacus, né, uma série que tem na Netflix. Se vocês estiverem interessados, pode ir lá me assistir. Muito interessante. Muito bem. Já que a gente está falando também do cristianismo, muitos cristãos, gente, eles eram colocados na arena para ser devorados por leões, tá? Como é o caso dessa imagem aqui no fundo, tá? Bom, a formação do cristianismo. Características. Oposição ao caráter divino do poder imperial, porque o imperador se achava o próprio representante de Deus na Terra, né? Então ele tinha um caráter divino. E isso era muito criticado pelos cristãos. Antítese dos valores romanos.
Os cristãos eram pacifistas e os romanos eram militaristas. Os cristãos tinham um espiritualismo muito forte, enquanto que os romanos eles eram materialistas. E também a valorização da pobreza, salvação pelo sofrimento. Então, os cristãos eles valorizavam a pobreza. Eles achavam que a riqueza material não os levaria aos céus, tá? E só lembrando que vocês sabem que Jesus Cristo, né? Ele nasceu e morreu durante o Império Romano, cuja pena de morte durante o Império Romano era o quê? A morte na cruz, né? Então, por isso que depois da morte de Jesus Cristo, muitas pessoas se converteram ao cristianismo e ele foi se propagando aí de uma tal forma que até os próprios imperadores começaram também a se converter ao cristianismo. Repressão do império, perseguição aos cristãos. Então, todas aquelas pessoas que não eram politeístas, porque vocês sabem que os romanos eles eram politeístas, os mesmos deuses gregos eles levaram, quando eles conquistaram os gregos, eles levaram para Roma e lá eles colocaram outros nomes a esses deuses, né? Então, eles eram politeístas. E quem não era politeísta, que acreditava no monoteísmo, eles eram perseguidos e mortos. Bom, consequência da formação do cristianismo, a expansão do cristianismo entre os mais pobres. Então, cada vez mais as pessoas iam se convertendo ao cristianismo. Depois da morte de Jesus Cristo, os discípulos, né, os apóstolos, começaram a levar o evangelho, né, para outras partes ali do Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente, como vocês já conhecem, né? Isso aí no Novo Testamento, né? Como Paulo e Pedro, tá? Eles levaram muito isso aí para o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, ok? Então, as pessoas, a partir disso aí, dessas evangelizações, elas começaram a se converter ao cristianismo. Muito bem. Bom, perseguição aos cristãos. Foi durante o governo do imperador Nero que tiveram início as primeiras perseguições aos cristãos. Estas perduraram de forma intermitente até o governo de Diocleciano, que promoveu a última e mais cruel delas. Foi entre 303 e 305, tá? Bom, entre as causas que explicam o combate violento aos cristãos destacam-se a oposição dos cristãos à religião oficial de Roma, aos cultos pagãos tradicionais e ao culto à pessoa do imperador. Então, quem não cultuava o imperador ia morrer. A negação de diversas instituições romanas como resultado dessa oposição, por exemplo, a recusa em servir no exército pagão dos romanos, né? Bom, a punição e o martírio dos cristãos eram aproveitados como espetáculo trágico de grande, né, atração pública, que divertia a população, certo? E eles eram lançados em uma arena e também eram obrigados a enfrentar desarmados leões e outras feras. E claro que eles perdiam. Então aqui nós temos muitos cristãos mortos, aqui eles estão na arena, tá? E eles vão ser aí devorados, tá? Por animais ferozes. Bom, a conquista da liberdade religiosa. Apesar de anos de perseguição, o cristianismo conseguiu sobreviver e conquistar um número crescente de adeptos. A maioria heróica, com que muitos cristãos resistiam aos sofrimentos nos martírios públicos, né? E também começou a ser interpretada como algo possível apenas devido a uma força milagrosa vinda de Deus. Então, essas pessoas, elas sofriam muito, né, sendo cristãs, tá? Com as crises socioeconômicas de Roma, que se intensificaram a partir do século III, muitas pessoas das classes dominantes converteram-se ao cristianismo. E, paralelamente, a perseguição aos cristãos tornou-se cada vez mais branda.
A partir de 313, o imperador Constantino adotou uma política de tolerância religiosa em relação aos cristãos, que puderam realizar cultos públicos. E em 380, o cristianismo passou a ser considerado a religião oficial do Estado, quando o imperador Teodósio recebeu o batismo cristão. Cerca de uma década depois, os cultos pagãos foram proibidos e o cristianismo tornou-se efetivamente a religião oficial de Roma, promovendo a organização da Igreja Católica Romana, que constituiu sua hierarquia, tendo como modelo a estrutura administrativa do império, tá? Então, muitas pessoas se converteram ao cristianismo. E claro que esses imperadores, eles simplesmente aproveitaram essa fama aí, essa grande multidão de pessoas que se converteram ao cristianismo, aproveitaram isso para deixar essas pessoas em suas mãos. Então, muitos começaram a se converter aí, fazer igrejas católicas, tá? Para que as pessoas tivessem um templo em adoração ao seu Deus, ao seu Deus único. Claro que muitas pessoas não se converteram ao catolicismo e aí elas foram perseguidas, mas isso aí é uma outra história, certo? Muito bem. Então, a gente já vai partir aí para a crise do Império. Como foi que o Império Romano foi tomando aí crises grandiosas até chegar à sua queda, né? Então, a partir do século III depois de Cristo, os historiadores consideram que se iniciou o período de crise do Império Romano. A primeira manifestação dessa crise deu-se na economia, que demonstrou sinais de enfraquecimento. Isso porque, ao longo do período imperial, a dependência da economia romana, sobretudo na porção ocidental do império, era obtida através do trabalho escravo, né? E ela tornou-se o quê? Excessiva. Isso porque, com a expansão territorial, houve um grande fluxo de escravos sendo enviados para trabalharem no império. Isso tornou o sistema escravista romano dependente das guerras de expansão. E porque quanto mais eles expandiam, mais eles pegavam escravos para trabalharem para eles aí no Império Romano. E como essas guerras militares elas estavam aí cessando, ficou difícil obter escravos, entenderam? Muito bem. E quando os conflitos tornaram-se mais defensivos do que ofensivos, a capacidade de obtenção de escravos caiu drasticamente. Então, se o escravo era a base da pirâmide social de Roma, aí já ficou complicado para a economia romana. Se a quantidade de escravos suficientes para atender às demandas do império, a economia estagnou-se, tá? E, além disso, a dependência desses trabalhadores fez com que a capacidade técnica da produção de riquezas não evoluísse, o que manteve a produção muito baixa. Com a estagnação da economia, a situação agravou-se. O império, gente, passou a não ter mais dinheiro suficiente para a administração de todas as demandas. Uma forma de solucionar a falta de recursos era diminuindo as tropas militares, responsáveis por consumir grande parte das verbas e aumentar impostos, porque um exército enorme precisava de quê? De muito dinheiro para custear esse exército. Então, eles tiveram que reduzir essas tropas militares. A primeira forma deixava as fronteiras desprotegidas. Sem soldados, as fronteiras ficaram desprotegidas aí e suscetíveis a serem invadidas. Já a segunda causava a indignação do povo, instigando revoltas pelo império, né? Que era a questão da falta de recursos. Tá? Bom, então, em 395, com a morte do imperador romano Teodósio, o império foi dividido entre seus dois filhos. Honório recebeu o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Arcádio recebeu o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, que hoje nós conhecemos como Istambul, tá?
Buscava-se, com essa divisão, melhorar a administração das regiões oriental e ocidental. E, para agravar a situação, a corrupção e a disputa, né, pelo poder em Roma contribuíram para desestabilizar o império, que estava no caminho do desmoronamento. O fator que teve peso decisivo no fim dele foram as invasões germânicas, que começaram a acontecer em larga escala a partir do século III depois de Cristo. Então aqui nós temos o Império Romano do Ocidente, de rosa, e o Império Romano do Oriente, de amarelo. E aqui, nessas setas, nós temos aí as invasões bárbaras que vão levar ao declínio do Império Romano do Ocidente. Vamos lá para as invasões bárbaras, tá? Que nós chamamos também de invasões germânicas. O rei Odoacro liderou os Érulos, que invadiram Roma em 476 depois de Cristo e destituíram o último imperador romano. Os germânicos eram povos que habitavam além da fronteira norte do Império Romano, nas terras conhecidas como Germânia, tá? Esses povos começaram a migrar por diversos fatores especulados pelos historiadores, como a procura por terras e clima melhores para poderem sobreviver. E alguns migraram simplesmente porque fugiam de outros povos em migração também. De toda forma, movimentavam-se inúmeros povos germânicos, como os francos, os alamanos, os suevos, os ostrogodos, os saxões, os vândalos, os érulos. A gente pode acrescentar também os visigodos, os vinques. Todos eles migraram para o interior do Império Romano e, como Roma tinha diminuído a sua quantidade de militares, suas fronteiras ficaram desprotegidas. Falei ainda agora. Então, os problemas militares e econômicos e também as invasões germânicas aconteceram tudo ao mesmo tempo. Então, aqui nós temos uma imagem que representa aqui a invasão germânica nas fronteiras, tá, do Império Romano. Poucos soldados, muitos germânicos, e eles tomaram a capital romana e tiraram o imperador de lá. Então, aqui nós temos uma Roma incendiada, né? Pessoas mortas, pessoas desesperadas. Isso aqui demonstra nessa imagem a queda do Império Romano. Tem essa mesma imagem aqui, gente, só voltando aqui, tem essa mesma imagem aqui no começo do Império. Olha que imagem linda, né? Aqui a questão da paz romana, né? A Roma estava aí no seu esplendor, no seu auge. E aqui, nessa última imagem, representa uma Roma destruída, destroçada, pessoas mortas, incendiada, o fim de Roma, né? Bom, assim foi incapaz de proteger suas terras, né? Roma foi incapaz de proteger suas terras, que começaram a ser invadidas por diversos povos ao longo do século 3, 4 e 5 depois de Cristo. A própria cidade de Roma sofreu com a situação, pois em 410 os visigodos saquearam a cidade e em 476 os érulos, liderados pelo rei Odoacro, invadiram e destituíram o último imperador romano, que era Rômulo Augusto. Depois disso, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se e as terras que faziam parte dessa porção foram ocupadas por diferentes povos germânicos. Nesses locais, a mistura da cultura germânica com a cultura latina resultou em profundas transformações e inaugurou o período da chamada Idade Média, que é um dos nossos próximos assuntos. A parte oriental transformou-se no Império Bizantino e existiu até 1453, com a queda, né, depois com a queda do Império Romano do Oriente. Então, aqui nós vamos parar o vídeo, porque nós acabamos aqui de falar do fim do Império Romano do Ocidente.
nas nossas próximas aulas nós vamos falar do Império Bizantino e também já aí a Idade Média, né? Concomitantemente, aí após nós vamos falar da Idade Média. Então, gente, o Império Romano, ele é muito extenso, tá? E não dava para eu falar só aqui, porque aí eu ia ter que falar de Calígula, de Nero, de outros imperadores, e o vídeo ia ficar muito extenso. O que vai nos interessar é essa parte aqui, econômica, essa parte social, e o que levou à ruína do Império Romano do Ocidente, ok? Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa, e até o próximo vídeo. Tchau!